Olá, muito obrigado porque você está nos dando a oportunidade de mais uma vez apresentar um pouco do conhecimento sobre informações espaciais. Eu sou Salomão Júnior, professor, e estou aqui com o amigo e estudante João Felisberto. Olá, boa tarde. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre geodésia celeste. Vou apresentar para vocês alguns equipamentos utilizados na determinação de pontos no terreno, utilizando o posicionamento por satélites. E nós estamos aqui hoje no Instituto Federal, campus Itapina. Ao fundo aqui nós temos o Rio Doce. Nós temos aqui o ginásio Campus Pelúzio. E nós vamos fazer a nossa prática aqui nesse espaço, que é uma fazenda muito bacana, que foi gentilmente cedida para a gente fazer essa aula. Valeu! O equipamento que a gente vai utilizar para esse nosso trabalho de posicionamento é o equipamento FOIF, é o FOIF A30, é um receptor de GNSS de dupla frequência. Ele trabalha com a portadora L1, com a portadora L2, e ele também capta sinal de GLONASS. Ele tem 35 canais. E eu vou apresentar para vocês o equipamento completo na caixa, para a gente entender cada item do que se trata. Primeiramente, à nossa esquerda nós temos um tripé. O tripé, ele basicamente é universal para topografia. A gente vai montar a nossa base sobre o tripé. Nós temos um bastão. Esse bastão, a gente vai utilizar ele para trabalhar com o nosso rover. Existem alguns acessórios de bastão que vão dar o suporte para o nosso equipamento. A gente vai montar esse suporte logo mais. São suportes para a controladora que vão vir aqui no bastão, para facilitar o nosso trabalho. Esse equipamento ele trabalha com Bluetooth, então ele tem pouco uso de cabos. Nós não temos que ficar comunicando com muitos cabos. E a comunicação é relativamente rápida e fácil de fazer. A controladora dele, que embora tenha uma certa modernidade, ela ainda já está ultrapassada, na verdade. Ela é um palm top com um conjunto de softwares da própria fabricante e um Windows Mobile. Hoje em dia, os equipamentos mais novos, eles já estão sendo inclusive controlados via Android. Você com o seu celular, seu telefone celular, seu telefone móvel e algum aplicativo, você já consegue controlar o software. Mas esse equipamento nós vamos utilizar a controladora com o software eSurvey. Nós temos o receptor. O receptor ele é basicamente muito simples. São 4 teclas e o restante da comunicação é feita totalmente via Bluetooth. Nós vamos ver como utiliza. Ao fundo do receptor nós temos a caixa de baterias. Ele tem a bateria e tem a posição correta de encaixar a bateria para evitar acidentes, evitar perdas. Observe que ele tem a posição de encaixe certinha aqui da bateria. Ó, tem um cliquezinho. Ele tem as portas de comunicação, a porta de comunicação serial. Tem 2 portas de comunicação serial. Tem um slot para cartão de memória. E esse equipamento ele tem uma saída para antena de rádio e uma saída para antena GSM, que é o nosso famoso celular. Quando eu coloco a antena GSM, nós vamos fazer o tipo de trabalho que nós chamamos de N-Trip, que hoje já está disponível. Vamos conversar sobre ele também. E quando eu utilizo a antena de rádio,
eu vou utilizar o RTK, sistema de posicionamento RTK, sobre o qual nós vamos conversar também. Aqui eu tenho a antena, que deve ser ligada, essa aqui é a antena interna, chamamos de antena interna. Ela vai ligada aqui no conector de rádio. E a porta serial nós utilizamos para descarregar os dados dele no computador. Nós vamos ver posteriormente também como fazemos isso. Nós temos outros acessórios, como por exemplo o rádio externo. Esse aqui é o amplificador do rádio externo. Quando a gente vai trabalhar com RTK em distâncias grandes, o rádio interno muitas vezes não é suficiente para romper as distâncias. Então a gente utiliza o amplificador de rádio. Esse amplificador, ele me garante um trabalho aqui, um teste que eu já fiz de até 30 km com segurança. Esta é a base nivelante, que vai instalar em cima do tripé. Esse equipamento ele tem prumo ótico, que já na fase do curso que vocês já estão, já deve ser bastante conhecido de vocês o prumo ótico. Não vou entrar em detalhes sobre a base nivelante, tipo parafuso calante, nível circular, porque nesse momento você já tem esse tipo de conhecimento. O bastão extensor. A gente faz esse encaixe aqui para que ele possa apoiar na base nivelante. E aqui em cima desse bastão de encaixe é que a gente vai colocar o nosso receptor sobre o tripé. Bem, temos aqui, eu vou mostrar para vocês logo, o cabo de dados dele. O cabo de dados eu acho importante mostrar, porque ele é muito sensível e ele é muito caro. Hoje, para você comprar um cabo de dados desse, você vai pagar R$2.000 um cabo de dados desse, se você deixar estragar. Então, você tem que ter a forma certa de usar. Esse cabo de dados ele tem uma marquinha vermelha aqui, ó. Então, vermelho com vermelho você encaixa para ele poder fazer a comunicação. É uma comunicação muito sensível. Para tirar ele tem uma molinha, você vai puxar aqui e ele vai desconectar. E ele conecta no computador como se fosse um pendrive via USB. Ele tem aqui a saída USB e tem uma saída serial também para equipamentos mais antigos. Bem, esse é o equipamento que a gente vai utilizar a partir de agora. Nós montamos a nossa base, o nosso tripé está sob o nosso marco do IBGE, o SAT 93740, como a gente já pôde ver. Montei a base nivelante sobre o tripé, colocamos o extensor, o prumo ótico está aprumado com o ponto, o aparelho está nivelado e a base está instalada. O primeiro passo que nós vamos tomar, antes de continuar as operações, é medir a altura da base com relação à chapa acabada do marco. Para isso, nós vamos utilizar o furinho que tem aqui dentro em cima da chapa e a ponteira da trena compensada. Tá? Essa trena compensada, ela já considera a altura do início da trena até o final da chapinha. Tá bom? Eu vou começar a medir do centro de fase do aparelho, que é essa marca aqui, em cima do display dele. Então eu vou colocar minha trena aqui e vou travá-la na minha leitura aqui. Nesse caso, eu tenho uma leitura de 1 metro 5 decímetros
8 centímetros e 3 milímetros. Então, 1583 é a minha altura da estação. Bom, tirei o equipamento do tripé um pouco para mostrar para vocês a operação, porque aqui na mão vai ficar mais fácil de mostrar. Eu tenho 4 teclas nesse aparelho. Uma tecla para ligar e dar OK, as teclas de navegação. Eu vou ligar no equipamento. Então ele está inicializando o sistema dele. E ele aparece essa mensagem na tela. Por favor, cheque a antena do rádio na última posição da base. O que acontece? Ele fica com a constelação de satélite gravada da última posição que ele mediu. Eu não sei quando foi e nem qual foi essa posição. Eu vou dar um OK aqui. E ele está mostrando que ele não está rastreando nenhum satélite. Está me mostrando a bateria. E ele está procurando satélites agora. Ele localizou 5 satélites, num total de 10 disponíveis aqui no momento. Então, eu posso fazer as minhas operações. Eu vou entrar no sistema GNSS, dar um Enter aqui. Ele está me mostrando as minhas coordenadas aproximadas, em XYZ, tá? Isso não é UTM, isso não é lat long. A gente vai ver isso na teoria. Ok. Eu posso navegar aqui, ó, nos meus menus. Vou aqui em GNSS. Rádio GPRS sobre... Ele parou de pegar sinal, por isso que ele não está mudando a tela. Vamos mover aqui, a gente vai ter que pegar sinal de algum lugar. Esperar ele pegar algum satélite aqui. Ele está pegando 0 satélites. Vou aqui, ó, dar um ESC, vou em ajuste. GNSS. Vou sair do modo base, a princípio sim. Aí ele começou a pegar satélite no modo automático. Então, como eu quero trabalhar com ele como base, eu vou entrar de novo em GNSS. Vou entrar em base. E o formato aqui da base, ó, ele está trabalhando com rádio interno. Não vai ser a última posição da base. Eu vou mudar para a posição corrente. E eu vou colocar ele agora na posição. Vamos lá. Então agora eu dou OK. Corrente. Desça, seta, OK. Então aqui ele está preparado para trabalhar com o sistema RTK. Minha base está configurada. Então agora toda a configuração que eu vou fazer via coletora. Eu quero aproveitar para mostrar para vocês como eu trabalho com ele no modo estático. Eu vou mudar aqui a minha passagem até a opção estático. Então aqui na opção estático eu tenho como configurar o meu intervalo de 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, 1 segundo, que é a quantidade de tempo que ele vai demorar para pegar uma época de dados do satélite. O conceito de época eu vou explicar para vocês também na teoria. Aqui eu posso informar a altura. No nosso caso aqui foi 1.583. Ok, informei a altura. Eu posso colocar o nome do ponto, mudar.
Mas por definição, os receptores GNSS, eles colocam a data do ano ou um código do aparelho e a letra A no final. E a cada vez que você liga, ele vai mudando esse nome automaticamente. A gente vai ver isso também em mais detalhes na teoria. E eu posso só dar OK aqui agora. E ele já está gravando, olha. A cada 5 segundos ele vai pegar uma época. Ele está com 14 satélites de 15, ó, pegou a primeira época. Registrou o primeiro dado. Segundo dado. Terceiro dado. E eu vou deixar ele rastreando o tempo que eu julgar necessário para fixar o meu ponto. Em geral, quando você vai estabelecer uma base, ou para você estabelecer uma base onde não tem um ponto de referência, você faz uma sessão de pelo menos 4 horas. Durante o nosso curso nós vamos fazer um exercício sobre isso, onde vocês vão poder testar vários tempos diferentes de ocupação de bases. Inclusive a gente vai utilizar um software muito legal, que é o TEC-EC, para separar essas épocas. Beleza. Aqui a gente já está com 10 épocas, são 11 épocas. Não vou insistir na coleta de dados, até porque eu queria apenas mostrar para vocês como é que funciona. E a gente vai voltar para o modo RTK. Então como é que a gente vai fazer? A gente vai sair daqui. Vou entrar em GNSS, base, corrente, vou descer até o OK. Receptor base configurado. A gente vai fazer esse mesmo processo na outra antena, só que em vez de colocar como base, nós vamos colocá-la como rover. Vamos lá. Pessoal, então o equipamento está montado. Base, rover e a controladora. A controladora, ela comanda tanto as ações da base quanto as ações do rover. Então eu vou fazer a configuração do equipamento aqui agora. Eu vou abrir o meu software, é o FOIF Survey. Vou criar um arquivo novo. Vou chamar de, vou abrir o teclado aqui, aula 1 RTK. Vou aproveitar para mostrar para vocês o sinal do rádio, que é esse sinalzinho aqui. Se esse sinalzinho não estiver ativo, quer dizer que você está perdendo o sinal de rádio e seu equipamento não vai estar gravando adequadamente. Então, para que você esteja gravando adequadamente, você tem que ter o seu sinal de rádio. Aqui essa mensagem não pode estar vermelha, tem que estar preta. Não pode estar escrito flutuante, float, tem que estar escrito fix ou fixo. E aqui eu tenho o número de satélites que a gente está trabalhando. Então eu posso configurar meus dados aqui. Vou dar OK, criei minha obra. E agora eu vou aqui na configuração e vou me conectar à minha base. Configuração de comunicação. Vou me comunicar via Bluetooth. E eu vou comunicar com a minha base, unir. Então meu Bluetooth está conectado com a base. Então eu vou vir aqui em levantamento. Iniciar a gravação de base. Vou apertar aqui RTK e vou repetir o processo. Iniciar a gravação da base. Pronto. O nome do ponto é o que eu já tenho. Vou digitar. Ó. É o meu SAT. Posso colocar a numeração dele, posso colocar que é um SAT. A altura da antena eu vou configurar 1.583. Eu estou medindo no centro de fase.
E aqui eu tenho as minhas coordenadas, norte, este e altura. Esses dados eu vou pegar da minha monografia e digitar. Mas se eu não soubesse também os dados da minha monografia, eu poderia simplesmente apertar o botão aqui. E ele já vai me dar esses dados aproximados. Então tá ok, dou um próximo. Ele vai configurar o link de rádio. Observe que já está preto, eu estou pegando posicionamento em 3 dimensões, com 15 satélites. Próximo. Ele está me dando a frequência de rádio que ele vai trabalhar. Próximo. Ok. Está configurado. Agora eu vou comunicar com o meu rover. Vou comunicação, Bluetooth. Rover. Comunicar com o meu rover. Está conectado, o rádio está funcionando. E agora eu posso partir para o meu levantamento com o meu rover. Eu ainda não posso começar a medir porque ele está flutuante. Eu vou ter que pegar a posição fixa. Vamos para os nossos ambientes. Vou aqui em levantamento, medir pontos. Então, eu vou acertar a altura da minha antena. Trabalhar com a altura da minha antena. Eu não vou conseguir gravar pontos enquanto eles não fixarem. Talvez devido à situação da... Ó, fixou. A partir de agora eu consigo gravar meus pontos. Então eu posso informar a altura da antena, o nome do ponto, a descrição do ponto. E eu venho aqui, é muito difícil de medir. Eu aperto o botão MEA. Ele vai dar o tempo de 5 segundos, ou seja, ele vai pegar 5 épocas. E o ponto está gravado. Ok? Está gravado o meu ponto. E eu já passei para o próximo ponto aqui. Estava SAU, agora está SAV. E eu vou para o meu próximo ponto, que eu vou cadastrar. Está cadastrado o próximo ponto. E assim eu vou cadastrar quantos pontos eu julgar necessário. Posso colocar meio fio, calçada, ponto de nível. A operação dessa parte é muito simples. Logo mais nós vamos mostrar a locação. Bom pessoal, eu vou mostrar para vocês agora a função locação. Vou chamar o menu, locação de pontos. Adicionar um ponto que eu queira alocar. Selecionar de uma lista que eu já tenho. Vou escolher o ponto 601. Está aqui o ponto. E mando ir para esse ponto. Então, aqui está me falando que eu estou a 27 metros desse ponto. No meu caso, eu vou ter que voltar para trás. Eu sou esse pontinho aqui e quero chegar aqui no ponto 601. Então, à medida que eu for andando, esses valores vão mudando, até eu chegar no ponto 601. Eu vou chegar lá próximo e mostro para vocês. Bom, então eu estou aqui deslocando, eu sou esse caminho azul e estou chegando no meu ponto. Eu estou agora a 4 metros do ponto. Aqui está, estou a 20 centímetros do ponto. Dez centímetros, 9, 7, 4, 3, 1. Pronto, estou a 1 centímetro do ponto. O equipamento ele já acusa a minha posição. Então está feita a alocação desse ponto. Eu posso marcar esse ponto aqui. A partir desse ponto eu tenho um alinhamento que eu quero seguir. Então o que eu faço? Eu vou vir aqui em digitar, linhas. A linha que eu quero criar vai do ponto 601 até o ponto 603. Então eu vou salvar essa linha.
salvei. E vou fazer aqui agora a alocação de linha. Vou pegar minha linha que eu acabei de editar. E aqui está minha linha. Eu sou esse pontinho aqui sobre a linha. Quando eu movo o aparelho, olha, eu estou saindo da linha. E ele vai mandando eu corrigir minha direção. Ó. Então, dessa forma, eu consigo fazer o acompanhamento de um alinhamento. E toda vez que eu cruzar a linha, ele vai apitar me avisando que eu cruzei a linha. Bom, o descarregamento dos dados do posicionamento estático, você faz com o equipamento sem a bateria, para não ter problemas. Conecta o cabo serial. E esse cabo serial você vai conectar ao computador. E ele vai aparecer aqui para você como se fosse um pendrive. Já está aqui, ó, com seus arquivos. Você vai copiar o seu arquivo e colou na sua área de trabalho. Você descarregou o equipamento. O descarregamento dos pontos do RTK, ele é feito da seguinte forma. Eu vou em arquivo, gerenciador de elemento ou exportação. Vou exportar meus pontos. Então eu vou exportar meus pontos como grid de coordenado TM. Vou dar um nome para esse arquivo de aula 1 RTK EXP, porque eu estou exportando, e vou escolher o formato. Pode ser nome YXH, pode ser nome, descrição XYH, separado por vírgula, separado por espaço. Então eu vou escolher nome, descrição XYH, separado por vírgula. E vou dar OK. Pronto, já foi exportado. Agora eu conecto o cabo. Conecto o cabo e abro no computador o Windows Mobile, que vai conectar com o equipamento. Ele está conectando. O equipamento é lento para conectar. Está conectado. Vou abrir a pasta. Vou em dados de aplicativo, FOIF Survey, e vou procurar o arquivo que eu criei agora, que foi o aula 1 RTK EXP. Está aqui. Vou pegar, copiar e colar na minha área de trabalho. Vou mandar abrir o arquivo, só para a gente ver como ele ficou. Vou abrir com bloco de notas. Está aqui meu arquivo com os meus dados.